Boa noite, pessoal. E aí, como estamos? Começando mais uma live da nossa sequência, tá? Hoje para tratar de método de estudos. Vamos entrando aí. Boa noite, professor Alex Melo, Rodrigo Couto, Thaisa Paiva. A gente está fazendo, Glauber Nunes, advocacia. A gente está fazendo lives em diferentes horários, gente, para tentar abarcar os horários de vocês também, tá? Mas todas as lives estão salvas e podem ser acessadas tanto no YouTube como no Instagram. Tudo bem? Eu não sei se vocês já viram a de hoje de manhã. A de hoje de manhã a gente falou de produtividade nos estudos, produtividade e foco nos estudos, tá? Muito importante, acompanhem lá. Todas as lives elas têm algum tipo de ligação. Por exemplo, a gente no comecinho dessa vai falar de métodos eficazes, né? Inclusive a gente já pode começar. Todo mundo me vê e me escuta bem? Todo mundo me vendo e me escutando bem, gente? Hoje teremos um convidado especial, inclusive para falar um pouquinho da história dele em concurso. Todo mundo me vendo e me escutando bem, pessoal? Me falem, por favor. A internet às vezes não ajuda muito por aqui. Tudo certo? Vamos lá. Bem, hoje de manhã a gente falou da diferença entre efetividade, eficácia e eficiência, tá bem? Quanto à eficácia, a gente poderia atribuir a métodos, enquanto que efetividade e eficiência era atribuído mais à pessoa que está utilizando dele, tá bem? Então, há métodos eficazes e métodos ineficazes. O método eficaz é aquele, se bem aplicado, ele vai dar certo. É igual como se fosse um remédio. Então, o remédio, vamos supor que um Luftal, ele é ineficaz para uma dor de cabeça. Há métodos que são ineficazes para você passar rapidamente em concurso público. E é sobre a escolha do método que a gente vai falar hoje, tá bem? E agora eu já vou chamar ele para a gente não perder mais tempo, que foi aluno nosso, mas também tem muito que falar sobre a história dele em concurso. Tiago, cara, eu preciso que tu peça para participar da conversa. Deixa eu ver aqui se eu consigo chegar. Pedidos para participar. Não, acho que aqui. Te convidei aí. Dá uma olhadinha. Opa, tá certo. Fala, Fala, Tiago. Galberto. Tudo certo? Boa noite, cara. Tá me ouvindo? Tudo Tranquilo? bem? Tudo dominado aqui. Show de bola. Seja bem-vindo aí, tá Obrigado. certo? Para a gente conversar aqui, um bate-papo objetivo, de modo a tentar ajudar o máximo de pessoas possível aí a alcançar rapidamente a aprovação. Algo que eu sempre bato na tecla, não existem fórmulas mágicas, mas existe a questão de você não perder tempo. Tipo, você às vezes, por várias situações, você vai demorar um pouco mais, né? Às vezes, pré-conhecimento e tudo mais. Mas você não pode demorar a ponto de desistir, a ponto de desmotivar. Então, o método ele acaba sendo muito importante nesse aspecto. Mas, antes disso, por favor, se apresenta aí para a galera e para a gente começar o nosso bate-papo. Beleza, é isso aí. Galera, Thiago Pinheiro aqui. Eu sou hoje delegado de polícia aqui da PCMG. Comecei meus estudos em 2019, começando sozinho, primeiramente. Depois passei por alguns coaches. Comecei com o professor Adalberto, não lembro se foi no ano de 2019 ainda. A gente Foi seguiu final de 2019. Final de final, 2019. Eu né? dei uma olhada aqui nas conversas. Isso. A gente seguiu os 2 anos aí e inicialmente fiquei muito confuso,
Fiquei muito confuso, perguntava o dia inteiro, Você mandava começou a mensagem. estudar logo depois da faculdade? Foi durante a faculdade? Como é que foi, Thiago? Foi depois, bicho. Na faculdade eu fiz só a OAB, e aí depois, alguns meses ali, como é que tá? E aí quando eu migrei para delegado oficialmente, que a gente começou, né? Foi um pouco depois disso aí. Entendi, entendi. Eu não sei se a minha internet ou a tua aqui está travando um pouquinho. Mas aí minha internet às vezes fica muito ruim, mas nesse aspecto, queria até que o pessoal falasse se o pessoal está me vendo bem ou se é problema na minha internet, porque eu estou te vendo meio embaçado. Eu aqui é a mesma coisa. É, pois é. Alguém deve estar com problemas, mas vamos continuando. Depois, quando fica salva, eles conseguem dar o próprio Show. Instagram dá uma otimizada. Então, eu queria que tu, não precisa obviamente mencionar os métodos, mas o que é que tu fazia antes? Às vezes, eu sou coordenador pedagógico hoje da consultoria da ADM, né? A gente não posso mais orientar diretamente como eu te orientei, o que eu sempre pergunto, a gente não pergunta sobre nomes e tal, dar nome aos bois, mas tem que se perguntar como a pessoa estuda. Então, como você era orientado a estudar nessa época aí, nesse comecinho? Como é que Cara, organizava seu tempo? Qual era a fonte de estudo? Mais lei seca, mais manuais, videoaula? Como é que se organizava? Porque a escolha do tempo é sempre uma escolha trágica, né? Quem dera a gente pudesse ter todo o tempo do mundo para estudar do modo como nos agrade, no modo que nos dê segurança. Não, a gente tem que escolher aquela coisa mais, digamos, aquilo ótimo, né? Aquele modo ótimo, ótimo no sentido de conseguir aproveitar da melhor maneira possível. Como é que você organizava? Ou pelo menos como é que organizavam os seus estudos? exatamente. E essas escolhas trágicas foi o ponto principal, eu acho, que mais me deixava angustiado. Porque eu via que eu estava escolhendo alguma coisa e eu estava com uma sensação de que não era o meio mais otimizado mesmo de fazer, né? No início, quando eu estava ainda para o TRF, estudando para o TRF, acabei caindo na revisão de umas dias, 30 dias, depois eu nem lembro mais como é que foi. Se foi. Eu acredito que era isso mesmo. Uma semana, 15 dias, 30 dias, 3 meses, 6 Para meses. TRF, fazendo esse sistemático de revisão para TRF. Exatamente. E no ano de 2019 já eu fiz 4 provas, que a minha nota, assim, ela estava exatamente a mesma em todas. Inclusive, quando eu parei estudando sozinho depois, não sei por que motivo, se tem alguma relação ou não, eu consegui até subir um pouquinho mais. Mas assim, era basicamente isso, esses métodos de revisão. Questão de fonte, eu não me recordo exatamente. Tinha lei seca, tinha um pouco de lei seca, sim, eu lembro que eu lia. As questões, eu realizava elas daquele assunto que eu tinha acabado de ler, que é o que a gente está acostumado, né? E resumos, eu acredito que era basicamente videoaula mesmo. Era videoaula e PDF de cursinhos que eu estava utilizando. Mas aí também já não tinha uma discriminação, porque depois que a gente começou eu entendi, opa, isso aqui cai mais, eu tenho que ler mais. Naquela época não tinha nada disso não, sabe? Era assim, penal, vai ler, vai ver as videoaulas. Aí começava a dar e ia em seguida. Ou então começava do livro e ia até o final dele. Entendi. Gente, só para a gente ver, porque o Thiago tá agora parou total. Vocês estão me escutando? Vocês estão, me falem aí, pessoal, nos comentários, porque às vezes não tem como saber. Pronto, agora voltou, Thiago, porque às vezes fica parando, trava e tal, não sei se é a minha ou a tua internet. Pois é, eu continuei aqui. Qualquer coisa me avisa, eu volto pro. Não, Voltar aí beleza. pro. Se continuar assim, eu vou sugerir que tu, não sei como é o 3G aí, tu desativa a Wi-Fi que ela funciona de boa com 3G. Às vezes eu faço live no 3G aqui, Não, não então tem eu vou problema. voltar para ele aqui já, peraí. Pronto. Show. Então acho que é o teu mesmo. O pessoal tá me escutando bem. Beleza?
Mas não tem grilo não. Eu acho que colocando 3G dá uma melhorada boa. Coloquei. É, Já vai. pronto. Então, dentro disso que o Thiago falou, galera, eu gosto sempre de frisar aquela ideia de, na verdade, não é frisar a ideia, é combater aquela ideia que a gente traz do colégio e da faculdade de que só existe uma maneira de estudar para provas. A gente é submetido na escola e na faculdade a diversas provas, sendo que essas provas, o estilo de cobrança delas, com poucas exceções, é totalmente diferente do estilo de cobrança para concurso público. O concurso público se assemelharia muito a uma prova do Enem, por exemplo, que é cobrar todo o conteúdo de uma vez só. Né? No caso do Enem, divide ali em 2 fins de semana. Ou então uma prova da OAB, que não deixa de ser um concurso público. Porém, as provas em geral, tanto do colégio como da faculdade, cobrando pouquíssimos temas, elas acabam não te treinando para o que é a realidade do concurso público. Sendo que o que acontece? A gente acaba o colégio, acaba a faculdade e tende a replicar aquele jeito de estudar. É por isso que quando o Thiago concluiu a faculdade e tal, ele foi começar a estudar, as pessoas que estavam orientando ele falaram isso daí, olha, você tem que estudar videoaula, assim como a gente assistia a aula no colégio, você tem que fazer questões do que você acabou de estudar, que eram chamados exercícios de fixação. Agora tá ótimo, viu, Thiago? A tua imagem e a coisa tá bem, eu acho que talvez tenha sido 3G, né? Entrando no 3G, né? Estou aqui agora. Pronto, show, tá melhor. Então, tinha os exercícios de fixação que eram justamente esse lance de você fazer a questão depois de ter estudado. Qual é o problema disso? O problema disso é que você vai lembrar bem, você vai fixar bem naquele momento, você vai ter um bom desempenho e aquilo ali vai te iludir frente ao que você de fato está fixando para poder lembrar na hora da prova. O estudo para concurso ele tem um fim em si mesmo, né? Lembrar na hora da prova. Eu acho que eu devo ter falado uns 1000 vezes para ti. Não adianta estudar por estudar. Não adianta. Tem que. Se você está repetindo 50 vezes a mesma coisa ali, depois da repetição espaçada, né? É justamente o que a gente precisa lembrar na hora da prova. Não é por outra coisa. Às vezes pode ter. Aparenta ser um estudo que vai deixando uns buracos. A gente sempre está tendo que escolher, sempre tem que fazer escolhas sábias, tá? E aí, qual foi o insight aí? Como é que você conheceu a gente na ADN? Já tava, não lembro agora se a gente já tinha Instagram, se foi recomendação, como é que foi isso aí? Cara, enquanto eu ainda fazia aqueles acompanhamentos, eu comecei a te seguir. E comecei a olhar, a pensar, a falar, pô, eu não faço assim não, isso tá diferente. E eu concordava. E aí já era, né? Quando a gente continua a seguir o método que a gente não confia mais, acaba completamente. Então, aquele último período ali eu estava seguindo porque eu já tinha pagado, não lembro exatamente o que que era, mas eu já tinha essa ideia, sabe? Eu já tinha trocado, eu acho. Foram 2 pessoas que eu fiz acompanhamento antes. E aí, logo em seguida, eu estava vendo os posts, comecei a gostar, comecei a olhar, falar, cara, tem um raciocínio aqui atrás, não é só eu passei e eu vou te fazer passar também. E aí eu achei isso muito legal. E aí foi aí que a gente começou, acredito. Show. E aí, o que eu sempre gosto de falar, quando a pessoa entra, ela se assusta muito, né? É porque, na verdade, ela é submetida e quem está no MED, quem vai entrar na assinatura, que é nosso novo produto aí, ela, às vezes, eventualmente se assusta. Por quê? Porque vai ter uma porrada de lei seca ali, vai ter muita questão do que ele não estudou ainda, ou que ele já estudou há muito tempo, então vai se errar muito, mas a pessoa ter aquele discernimento que, principalmente no começo, o erro ele vai fazer você crescer, né? Sempre o erro vai ser no estudo, sempre o erro vai ser melhor do que o acerto.
Sendo que até a gente fazer o nosso cérebro entender isso e acreditar é muito difícil, porque a gente tem a nossa autoestima e tudo mais. Eu lembro que tinha, quando eu orientava a galera, via assim, mas professor, caraca, eu tô errando muito. Aí eu, beleza, é melhor errar agora do que na prova. É melhor errar agora do que no futuro. Então, até isso entrar de vez na sua cabeça, demora mesmo. E a pessoa pode se motivar, por isso tem que ter uma certa paciência. Mas se percebe que é um método, né? Então, por exemplo, assim, lembrando de como começou a orientação, né? Eu estava dando uma olhada nos cronogramas aqui que eu passei para ti. Era basicamente era mais lei seca, que eu vi que eu identifiquei que estava muito fraco, e aqui essa identificação não precisa ser um coach ou um orientador para te dizer isso. Você pode identificar sozinho, como, Adalberto? Corrigindo prova, tá? Como é que a gente identifica isso? Se você pegar uma prova de 100 questões, você pegar os 500 itens, se você tem uma certa noção de estudo, você vai saber que aquele item ali era oriundo da lei seca. Aquele item ali era oriundo de uma doutrina. Aquele outro item ali era oriundo de uma jurisprudência. E eu fazia essa pesquisa para todos os meus alunos, obviamente para poupar o tempo deles. E tinha uma noção de, quando ele errava a questão, do que era que aquilo dali vinha. E no teu caso, estava muito fraco nesse. Eu estava dando uma olhada nos e-mails aqui também. Eu sempre falava, no começo, né? E a gente começou a bateria e aí a pessoa recebe aquele baque, mas com o tempo vai entendendo, poxa, qual é a melhor maneira de ver que aquilo ali está dando certo? Você começa a ver nas questões. Porra, lei seca aqui, lei seca aqui. E isso vai alimentando, que eu acho que é importante para qualquer metodologia, não obrigatoriamente tem que ser a que a gente defende, né? Pode ser qualquer outra, porque dá para passar de inúmeras maneiras, mas é gerar um ciclo virtuoso. Qual o ciclo virtuoso? Eu gosto muito do ciclo virtuoso e do ciclo vicioso em concurso público. O que é o ciclo virtuoso? Vamos começar pelo vicioso. O vicioso é mais ou menos do que você fez antes, né? Você começa com muita videoaula, você faz questões que você viu e tal, você não faz simulados. E aí, quando vai fazer um simulado, aquele tem um baco, então quando vai fazer uma prova, tem uma pancada muito grande, que você não está habituado àquilo ali. Aquela pancada te desmotiva, essa desmotivação faz com que você estude menos, ou então, eu quero estudar mais, mas aí você cansa mais porque você não sabe como estudar, já que você foi mal na prova, fatalmente seu jeito de estudar não está dando certo. Então você vai mal numa próxima prova e aí se desmotiva e aí vai gerando um ciclo vicioso até você desistir. O que eu defendo, né? Defendo no método, é um ciclo virtuoso. O que é isso? Comece com relativamente pouco, eu devo ter te falado muito bem. Eu lembro vagamente eu falando, você querendo, professor, mas eu estou aumentando agora a pontuação. Aí eu, calma, segura. Não é a hora agora. Não é a hora de aumentar. Por quê? Porque tem que ter ali aquela folguinha para quando de fato precisar, você, pronto, agora vamos pegar 7, 8 horas. Por quê? Porque lá no começo a gente pegou menos tempo. Então, essa ideia aí, você pegou menos tempo, ainda assim melhorou. Quando você começa a se aproximar das provas reais mesmo, você já tem aquela gordura para que você consiga estudar mais tempo. O que é que tu pensa sobre isso? Não, exatamente. Foi o que a gente fez por um bom tempo. Como eu sempre me dediquei pro estudo... Teve a pandemia também, né? Porque a pandemia e a gente deu aquela folga, eu lembro agora. 100% dentro de casa, estava só estudando. Eu poderia, e eu estava fazendo antes da gente começar, acho que foi na prova da PCDF, né? Antes de ser suspensa, inclusive. Eu estava fazendo 8 horas e meia antes da prova ali, e estava com resultado razoável. Mas foi depois que a gente começou a mexer em qualidade, essa questão da folga mesmo, para jogar para depois. E você falou um negócio interessante dos simulados. Os simulados que eu fazia antes eram aquelas questões autorais, que a gente fica louco falando questões autorais, nossa, é novidade. E a gente tem o resultado dele ali. Eu olhava simplesmente a nota que eu tirava. De 100 questões eu tirei, sei lá, 54. Eu olhava e falava, nossa, tá ruim, preciso estudar mais. Deixava o simulado de lado e ia lá estudar mais. Ou seja,
a gente não analisa nada, né? Tem parâmetro nenhum, né? Exatamente. Na verdade, continua, desculpa. Não, tranquilo. Não, o que eu ia falar é que o pessoal fica muito pirado em simulados autorais, questões comentadas, com comentários elaborados e tudo mais. Mas, galera, a principal função do simulado não é essa, tá? Isso aqui eu falo sem medo de errar e falo com a certeza. Não tem alternativa, mas pode ser bom. Não, o comentado sem parâmetro, o que é o sem parâmetro? É você não saber qual o nível de dificuldade, ele não te ajuda em rigorosamente nada e ainda é pior, pode te atrapalhar. Como numa situação dessa que você está num nível até bom, mas você eventualmente pega um simulado muito complicado, porque esses cursos eles gostam de trabalhar coisas muito diferentes, tal, para dizer. Aí, voltou. Voltando. Então, os simulados, eles. Eu gosto muito da frase também que o mais alto grau de sofisticação é a simplicidade. O simulado não precisa ser sofisticado, não precisa ser comentado. O simulado só precisa ter parâmetro para você saber. Primeiro, de preferência, corte, por isso que é bom pegar provas anteriores, porque aí você vai se medindo quanto ao corte. E se não tiver corte, pelo menos o nível de dificuldade das questões. E nível de dificuldade não sou eu que estou elaborando o simulado que determino. Vocês estão me escutando? Tá me ouvindo, Thiago? Tranquilo. Não tá me ouvindo, é porque a Ariane falou que estava travando aqui. Mas eu acho que é porque tinha barrado aqui, deve estar voltando ao normal. Então, o simulado, ele tem que te dar parâmetros. Se ele não te dá parâmetros, ele não serve. E o simulado comentado autoral não dá parâmetro. Não dá parâmetro, tá? Se você tiver algum, sei lá, algum sistema ali, porque ele não tem como dar parâmetro, porque ele não tem não dá nem para operacionalizar isso. Já uma prova anterior tem como, você tem como ver o corte. Uma prova anterior, se você acessar o que concurso, por exemplo, vai aparecer lá o nível de dificuldade da questão. Você errar uma questão fácil é a mesma coisa de errar uma questão difícil? Claro que não. Porém, elas valem a mesma pontuação. Normalmente. Legal, às vezes tem de penal, processo penal valer mais, tá? Mas dentro de penal, tem uma questão fácil e uma questão difícil. Você vai dar preferência àquela questão fácil que você errou. Isso é formação da base. Isso é método, né? Quando o Thiago passou por isso, a gente começou com lei seca, resumos, questões. Depois, quando ele estava apto, a gente entrou no estudo de segunda fase. Depois, ele foi compatibilizar a segunda fase de alguns concursos com a primeira fase de outros. Já mudava um pouquinho, que a gente tinha que colocar questões objetivas. Então, é uma metodologia, segue uma sequência lógica. Tem método aí que o cara diz que tá aqui. Pega e segue, e se você fizer isso, eu fiz, deu certo e ponto. Não é bem assim. E aí, no caso do Thiago, era uma orientação mais personalizada, então deu para, digamos, direcionar mais ainda. Mas você mesmo sozinho, você pegando algo que faça sentido, como o Thiago também mencionou aí, é muito importante, né, cara? Exatamente. Foi o que eu fiz depois, porque depois que eu entendi o que eu tenho que observar, aí eu já consegui filtrar. Aí eu já consegui fazer uma questão que era difícil e falar, não, tranquilo, tudo bem, essa questão ela vai cair Não em vou uma... pirar, né? Não vou pirar. Tá tranquilo. Agora errei uma questão fácil, não interessa a minha nota, eu errei uma questão fácil, foi um ponto que eu deixei de fazer. E essa questão também da própria evolução e conciliação com outras provas, com outras fases, isso é interessante, porque quando a gente tem e segue essa metodologia, né, tendo motivo para alterar algumas coisas, não alterar outras, tirar uma, incluir outra, a gente sabe exatamente por que deu certo e por que não deu certo. Eu vi isso esses dias. Porque quando a gente não tem esse parâmetro, qualquer acerto vai ser
ser acaso, qualquer erro também vai ser acaso, a gente não vai entender, e aí esse conjunto tudo de racionalizar mesmo o estudo é o que fez total diferença. A racionalização é muito importante e quando eu estudava, porque, tipo, claro que depende de muitas pessoas, né? Tem gente que não é tão racional, mas eu sempre fui extremamente racional. Então, eu olhava assim, peraí, tem que ter alguma explicação para isso aqui. E questionava muita coisa, né? Peraí, mas aqui, por que que, sei lá, sobre a aprendizagem, a gente vai muito na base eu fui, né, muito na base do erro e acerto. E quando eu passei e comecei a estudar, eu vi no seu perfil que você também estuda, né, sobre aprendizagem e tal. Tem um post lá do Ebbinghaus. Cara, quando eu comecei a estudar, caraca, eu sabia que isso aqui tinha sentido. Porque, tipo, eu tinha dado certo comigo, mas eu não conseguia racionalizar por que que Deus, por que que é assim, por que que é assado. Quando eu comecei a estudar sobre aprendizagem, eu vi, tá aqui. Por exemplo, o lance da repetição intensiva e a repetição espaçada. Eu vi que comigo dava certo a repetição espaçada. Mas tinha uma galera que eu falava assim, não, Roberto, não tem que ser repetição, tem que decorar, bicho, tem que decorar a repetição intensiva. E aí eu fui ler o livro chamado Fixe o Conhecimento, no tablet, inclusive, eu não tenho ele físico. Porque tem uns livros que não tem a tradução, não sei nem se já tem ele físico traduzido, né? E aí, o cara faz uma experiência, Thiago, só para você ter noção, que o cara ele faz a experiência entre a repetição intensiva e a repetição espaçada, com um grupo, né, de controle, grupo teste e tal. Ele faz a experiência, ele mostra por A mais B que se a pessoa fizesse a repetição espaçada, ela ia aprender mais. E aí, depois de mostrar por A mais B que ela pode aprender mais, ela chega para as pessoas e pergunta: e aí, agora você vai preferir fazer o quê? Você acredita que a repetição intensiva ainda ganha? É foda, é foda. O pessoal não acredita, eles acham que conforto. exatamente. É o conforto, o desconforto, né, no método em si, e eu acho que também de que isso não é estudo mesmo, científico. Peraí que travou. Pronto, Aí, voltou aqui. Eu acredito que o segundo ponto é uma crença acho que o senso comum mesmo, de que eu também tinha isso aí, de que esses estudos, eles não são científicos, eles não têm eles são achismos. E aí quando a gente se depara com essas coisas e pensa que é só uma opinião, aí fica muito fácil refutar. Mas quando a gente vai ver mais a fundo, isso aí eu tô vendo agora também, estou estudando neurociência pra caramba, essa repetição espaçada, ela tem um fundo fisiológico. Na própria formação de memória, o jeito que ela se forma no nosso cérebro, tem uma explicação para a repetição espaçada ter mais resultado do que uma repetição intensiva, né? Principalmente quando a gente fala a longo prazo. E qualquer aprendizado, não é somente o aprendizado de concurso. Por exemplo, você vai aprender a cozinhar. Aí você vai aprender a cozinhar arroz, sei lá, arroz não, coisa mais complexa. Você repetindo aquela coisa complexa todo, naquele mesmo dia, você vai melhorar? Claro que não. Você vai, ao longo do tempo, vai treinando, vai submetendo mais dificuldade aquilo ali e, consequentemente, vai executar melhor. Né? Executar melhor. Uma outra coisa que eu acho importante, Thiago, que a gente acabou não falando tanto, né? Autoconhecimento sobre o nosso atual estudo. O que é isso? Por exemplo, você passou aí você está na PCMG, né? Mas eu lembro que você passou em outros concursos antes, foi? Sim. Foi PC, me relembra aí. Paraná, Paraíba e Espírito Santo. Paraná, Paraíba e Espírito Santo. Então, a pessoa passou. Qual foi o primeiro? Eu acho que foi Espírito Santo, foi? Paraná. Pronto. O Thiago passou no Paraná. Então, ele executou aquele estudo de. O áudio está
aí vou ter o problema continuo. Me falem se vocês estão me escutando bem, porque eu acho que é a do Thiago o problema na internet, mas aqui agora está perfeito. Tá Agora tranquilo está perfeito. aqui. Mas voltando, você passou no Paraná, então como é que você vai adaptar o seu estudo por meio do autoconhecimento para a próxima prova? Se você tem um orientador, ele vai te falar algumas coisas ali. Mas quem conhece a sua realidade é só você. Então, as adaptações, qualquer pode ser o melhor método do mundo. Se o cara não tem autoconhecimento, ele enterra a cabeça na terra e segue piamente aquilo, pode ser o melhor método, o melhor mentor. Não vai para frente. Não é? Então, que tu falasse um pouco a respeito disso também, que eu imagino que por mais que eu te orientasse, tu fazias as tuas adaptações, né? Às vezes a gente falou, por mais que eu batesse muito em algumas teclas, você absorvia aquilo ali e adaptava para a tua realidade. Não, com certeza. E isso ia não só com relação ao estudo em si, mas quanto aquelas outras variáveis que a gente levava em conta, né? A própria carga horária. Você me perguntava sempre, tá tranquilo? Como é que tá? Dá para puxar? Não dá? Vamos segurar um pouco. Questão do cansaço, eu lembro, era uma coisa que assim, eu falei bastante já, tá tranquilo, bora, 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 bora. E a gente segurando, segurando. Justamente para deixar isso para depois, né? Mas a parte do estudo também tem isso, porque das disciplinas em si, né? Porque dependendo do que a gente está fazendo, principalmente quando a gente avança, né, numa segunda fase, numa fase oral, os assuntos, eles já não... Porque aí pode ser simplesmente sorteio da prova oral. Então, aquela divisão que a gente tem... Voltou? A internet hoje tá osso, a internet hoje tá Tá complicada. foda. Acontece. Mas, dito isso, uma pergunta para a gente já ir se encaminhando aqui, Thiago, para o fim da live. Eu gosto sempre de perguntar habilidades extra-estudos, até dentro desse mesmo tema, né, do autoconhecimento. Habilidades extra-estudos, tipo, claro que a pessoa ter muito tempo disponível, ter bons materiais, é importante, é interessante. Mas o que você considera de que o concurseiro ele tem que ter para conseguir passar mais rápido? Eu sempre bato muito nessa tecla aqui. Eu não quero, por exemplo, o Thiago ele passou em 2 anos, né? E passou em Caçapó aí uma aprovação atrás de 2 a 3 anos, entre 2 e 3 anos. Isso. Mas não tem sentido assim a pessoa, eu vou fazer um método para passar em 10. Como tem gente que passou. Beleza, passou mais. Um método não pode ser criado para passar em 10 anos. Tem que ser criado para passar no maior tempo possível. Que características você acha que o concurseiro deve ter para tentar abreviar esse tempo de aprovação? Cara, além da utilização do método, eu acho que encarar o estudo para concurso como se fosse uma coisa profissional. Não só encarar isso como uma profissão, mas a profissionalização do estudo, que é trabalhar com as outras variáveis mesmo. Uma coisa que eu sempre me preocupei foi com o meu sono, foi com alimentação, exercício físico. Se eu tiver o sono organizado, alimentação boa, exercício físico, eu vou passar rápido? Não necessariamente, mas são umas minúcias, não é minúcia, né? Mas assim, são essas variáveis mesmo que eu vi que quando foram adicionadas no método, ainda deu um boom no método, simplesmente. Eu lembro de você perguntando, professor, mas estou com pouco tempo, vou dar uma parada na academia. Eu acho que foi alguma coisa assim. Aí o cara não vai parar. Não vai parar, continua, porque é a sua rotina, né? É o desenvolvimento da tua rotina. A gente não pode... o estudo para concursos, ele não é a parte da nossa vida. Ele faz parte. Então, muita gente encara, eu quero passar mais rápido, eu vou parar o resto da minha vida inteira para poder estar mais tempo e passar. Não, não é assim, tem que ser cada coisa no seu tempo. Agora, a metodologia, ela vai... Você não precisa parar a sua vida.
ela se encaixa na realidade, né? Na sua realidade, porque se dá para, usando pouco tempo, também ter um bom desempenho e com isso, como a gente falou, abreviar a sua aprovação. É isso. Internet de novo aqui, mas eu acho que deu para a galera captar bem aí. A gente já vai entrar nas 9 horas aí. Queria que você despedisse do pessoal e dar as palavras finais aí, Thiago. Não, é isso aí. Agradecer só pela live aqui. Espero que tenha sido proveitoso para pelo menos a galera ter uma ideia geral de como que é depois que a gente faz isso, a gente olha para trás, fica tudo muito fácil. Mas igual você mesmo disse, né? Lá no começo é complicado. A gente tem que realmente entender, acreditar e confiar no método, porque é tudo planejado, tem uma razão por trás de tudo. Então, acho que é isso. Show de bola, meu querido. Pois é, galera, amanhã vamos ter live de 6 da manhã de novo, viu? Quem não está acompanhando ainda as lives da manhã também estão tops. Manhã e noite até o fim da semana. Amanhã a gente vai ser o tema vai ser como aprender de forma mais rápida. Tem tudo a ver com o que a gente tratou hoje. Tem um método, mas aí também como o Thiago falou, terá uma profissionalização da aprendizagem. Ou seja, você usar diversos instrumentos para potencializar a sua aprendizagem. Como ler mais rápido, como fixar de modo mais forte. Tudo isso a gente vai ver amanhã. Beleza? Tiagão, um abraço, viu? Boa noite, cara. Tchau, tchau. Um abraço, pessoal. Boa noite.